Shalom a todos. Na primeira imagem do vídeo, nós temos a imagem do senhor Hafetz Haim. E não ficou muito bom o vídeo, peço desculpas. O senhor Hafetz Haim, como era conhecido, é o Rabino Israel Meir. Tá? O Sefer Hafetz Haim é o código das leis relativas ao modo correto de falar. Escrito por ele, ficou conhecido como Hafetz Haim. Tá? O Sefer Shmirat Alashon, também compilado por Hafetz Haim, contém os ensinamentos filosóficos relativos ao modo correto de falar. Então, esse livro aqui, ele diz respeito tanto ao lado filosófico, tá? Quanto ao código mesmo de leis de como nós devemos falar. Para quê? Para não fazermos lashon hará. Tá, mas e por que o vídeo da água depois? Do Senhor, tudo nós vamos ler para não nos perdermos. Massaro Emoto é um vídeo muito conhecido, é uma experiência muito conhecida mundialmente sobre onde ele pegou recipientes com água, né? E as expôs, as submeteu a ritmos, palavras, sons diferentes, vibrações. Após ele fazer isso, é uma experiência realmente muito conhecida. É um vídeo bem curtinho com as partes principais, que eu considerei principais. Após isso, ele congelou e com o microscópio ele pôde pegar as moléculas de H2O e perceber como é que elas reagiram, como é que elas reagiam através de cada coisa que foram submetidas. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos imaginar uma coisa, é uma filosofia juntamente com uma experiência científica. Eu vou tomar um suco agora, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihiyeh bidvaro. Sempre lembrando que suco, a não ser que seja de uva, nós vamos fazer o shekol nihiyeh bidvaro. O que aconteceu ali nessa experiência? E o que é que nós vamos fazer aqui? Como prometido, essa vai ser uma playlist filosófica referente a lashon hará, unicamente a lashon hará. Nós vamos usar o livro Uma Lição a Cada Dia, do Hafetz Haim, que é um livro muito simples, não precisam comprar coisa nenhuma, eu vou ler.
e ele é muito interessante. O que aconteceu com a água é o seguinte, o que eu percebi foi, algumas pessoas olham e dizem, palavras de ódio, ela teve um tipo de reação, né? Ela formou uma estrutura artística diferente, uma estrutura estética diferente, a molécula de água. Palavras de amor, outras coisas, né? Outro desenho. Percebemos que tudo que for negativo, ela fica feia, a molécula, e tudo que for positivo, ela fica bonita. Mas, cientificamente falando, o que aconteceu com as moléculas de água foi além unicamente de palavras. Nós temos palavras com significado, nós temos vibrações que saem para poder falar a palavra, né? Para proferir a palavra, e nós temos voz de tal pessoa, como tem ali no vídeo, vozes onde há vibração, onde há palavras e onde há intenção. A percepção aqui não ficou unicamente com palavras ou com a entonação, gritando, odeio você ou eu amo você, porque ninguém vai falar eu amo você, vai falar eu amo você. Ninguém vai dizer eu te odeio, vai dizer eu te odeio. Além, e muito além do que isso, houve uma intenção ali. Então, aquelas que têm a intenção de ofender, as palavras que têm a intenção, elas podem às vezes estar numa entonação que não parece ser ofensa. O que me surpreendeu muito nessa experiência foi que a água reage inclusive às intenções. Então você pode dizer, eu odeio você, eu odeio muito você. Nesse tom ela compreendeu também que a palavra não era boa. Então nós temos ali dimensões invisíveis, muito científicas. Isso tem muito cheiro de ciência. E talvez eu venha até utilizar esse vídeo posteriormente para nós falarmos de algumas coisas dentro da ciência, dentro da física. Ela reagiu inclusive a sons. Eu já falei aqui no canal que eu gosto de rock, sempre gostei de rock. Eu acho que todas as pessoas que já foram adolescentes gostaram em algum momento. Mas nós temos vibrações e nós temos frequência em hertz muito maléficas. Existem sons, inclusive, que nós não escutamos, assim como nós não enxergamos algumas cores, como, né, as que passam do arco-íris, né? Um infravermelho e assim por diante. Então a percepção da água que é algo muito límpido, né? Inodora, insípida e incolor, muito pura. A água tem um simbolismo de começo do universo, de começo de absolutamente tudo. Ela nos limpa, ela nos cura, ela nos limpa por dentro, ela nos limpa por fora, né? E Deus separou, né, as águas de cima das águas de baixo. A água é muito simbólica, muito profunda e muito pura. E então talvez moléculas de outros elementos não recebessem, ou se recebessem essas mesmas palavras e vibrações, não reagissem da mesma forma, porque a água é muito pura, muito límpida. Então, o que são as palavras, né, Devarim, as coisas? O que são? O que é Lachonará? Lachonará é eu falar mal de você, porque literalmente significa maledicência. É eu fazer uma maledicência, ou eu posso falar palavras falsas, palavras ou em tons bonitinhos e ainda assim ser Lachonará. Nós vemos que, assim como tudo que existe foi criado por Hashem, tá? Nós também compreendemos que tudo que existe na nossa vida cotidiana está lá na Torá, podemos encontrar na Torá. Então, da mesma forma, todas as coisas que acontecem, elas vêm da língua, elas são produzidas pela língua. Claro que nós não vamos esquecer que é pensamento, fala e ação. Se você conseguir, se nós conseguirmos isolar não, mas controlar e cessar um mau pensamento para que ele não chegue na nossa boca,
né, não será proferida a palavra, mas a palavra, uma vez dita, não volta para dentro da boca. Então, não existe nada no mundo que Deus não tenha criado, não existe nada que nós possamos usar para a nossa vida como um manual de conduta que não esteja na Torá, e não existe nada que não seja produzido pela nossa língua. Lashon Hará destrói uma pessoa, Lashon Hará exalta uma pessoa. As palavras ditas, além de não voltarem para dentro, ficam no cosmos, ficam no ar. Assim como as moléculas de água foram recebendo e recebendo xingamentos ou palavras amorosas e foram absorvendo. Então, você é capaz de fazer nascer alguém, de fazer ter sucesso alguém, você é capaz de exaltar, de salvar uma pessoa, assim como você é capaz de assassinar uma pessoa com a sua língua, porque dentre todos os pecados, isso é um entendimento de alguns sábios, outros não entendem assim, mas alguns entendem assim, a maioria entende que é uma forma de assassinato e que o maior pecado do homem é a sua língua. Lembrando que foi falando com Ravá, com Eva, que a serpente a convenceu. Foi falando com Adão Arishon, que Ravá, né, Adão, que Ravá convenceu, e assim por diante. Então, nós podemos sim salvar uma pessoa ou destruí-la. Esse livro, o que nós vamos fazer então sobre isso? E vamos comentar muito, porque aqui tem assunto que não termina mais. Vão ser vários vídeos posteriores nós vamos devagarzinho lendo, principalmente a parte geral, e depois nós vamos compreender como é que está exposto. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês aqui. Por exemplo, no lado esquerdo do livro, o lado esquerdo desse livro, um livro que é um livro bem bom para ter em casa, viu? Para dar uma olhadinha todo dia, quando for pensar em fazer Lashon Hará, ou achar que aquela fofoquinha que você está fazendo não faz mal a ninguém, eu só estou comentando. Essa parte, então, esquerda, tá? Diz respeito ao Sefer Hafetz Haim, tá? O código, tá? E a parte direita ao Shmirat HaLashon, tá? Vai ter o dia, olha só ali, o dia, tá vendo? Não tá muito bom de ver, né? Dia 42, aí ó, 12 de Reshvan, 12 de Iyar, olha só como é que é colocado ali, ó. Tá vendo? Aqui e ali. Nós vamos ler os dois lados, não vai ser um a cada dia, mas vai ser uns 2 ou 3 a cada dia. E nós vamos entender o que significa esse pensamento filosófico do Hafetz Haim, que é Shmirat HaLashon. Shmirat HaLashon significa guardar a língua. Guardar a língua dentro da boca. Guardar a língua no sentido de guarda da língua, tá? Eu vou sempre adiante, eu gosto realmente de dar pitaco, porque é como se nós precisássemos guardar a língua e também ter um guarda, né? Um guarda no sentido, uma polícia, policiar as nossas palavras. Então nós vamos começar e vocês vão ver a beleza que é isso. Eu, quando assisti, há muitos anos, acredito que vocês também, tanto o filme que mostra essa experiência com a água, quando eu vi vídeos depois sobre a experiência da água, quando as pessoas começaram a comentar sobre isso, sempre era muito enfatizado a palavra em si. E nós sabemos dentro do judaísmo que Hashem criou o mundo com as 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Isso é uma mística, né? Existem vídeos no canal que nós podemos compreender isso, muitos livros e muita Kabbalah aí. Então ele criou o mundo, ele transformou, ele continua criando, ele mantém e transforma o mundo através das 22 letras do alfabeto hebraico. Cada letra tem um significado
Isso também é algo repetitivo, mas nós precisamos entender que uma taça, um copo, não é só um copo. Cos é copo. Não é só um copo, tem todo um significado. Quando você profere palavras, o significado vai além. Ele tem o significado da palavra, da letra, da junção, da gemátria, que é a numerologia, no sentido não astrológico, no sentido dos números, quanto ela vale, qual é a sua junção e a frequência de que você fala. A frequência em hertz e a vibração que é emitida pela sua voz. E isso reflete a intenção que você tem ao proferir a palavra. Vejam que não é pouca coisa. Então nós vamos começar a ler. Eu não vou ler a introdução, eu não vou ler os agradecimentos, tá? Nós vamos entrar diretamente nos aspectos gerais da beleza de Shmirat HaLashon, tá? Aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós realmente salvamos pessoas e destruímos pessoas. Destruímos autoestima, relacionamentos, negócios, a parte financeira, a parte amorosa, a parte das amizades, a nossa vida. Inclusive, aqui está uma das chaves mais importantes para nós atingirmos o mundo vindouro, a vida eterna. Vamos dizer assim. Então nós vamos começar lendo. Sejam todos muito bem-vindos. Shavua Tov. Que eu estava falando da água. Percebam que não foram só as palavras, né? Falei do rock. O heavy metal é muito bom, mas eu digo uma coisa para vocês. É muito bom pra gente quando a gente é adolescente. A gente adora, né? Adora Metallica. Quando você evolui, não espiritualmente, mas você se eleva nos estudos de Torá, na sua vida mesmo, você amadurece. Geralmente, claro que existem uns coroas que adoram rock pauleiro até hoje, mas a maioria das pessoas, ou talvez eles não conheçam a Torá, a maioria das pessoas já não consegue mais ficar escutando como nós ficávamos quando tínhamos 15 anos, aquela sonzeira na cabeça. Por quê? Porque quando nós estudamos, quando nós nos elevamos espiritualmente, nós sutilizamos o ser. Então nós ficamos mais sensíveis, mais maduros, mais intelectualmente elevados e nós ficamos mais sutis. Então os sons machucam, gritaria, baderna, noitadas, não é mais o nosso, né? Deus faz as coisas muito certas. Existe o momento de nascer, o momento de crescer, de fazer algumas bobagens, o momento de amadurecer e daí colher os frutos do nosso amadurecimento, da vida que nós tivemos. Vamos começar lendo, vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. Esta vai ser uma playlist uma playlist de filosofia. Nós não vamos entrar na parte científica, não por enquanto, tá? Do que nós somos feitos, além de toda a parte esotérica, mas do que nós somos feitos, de vibrações, de sons, de cores, de figuras geométricas, enfim, tudo é perfeito. Hashem é perfeito. Vamos lá então, a beleza da Shmirat HaLashon, lembrando que isso significa guardar a língua, a beleza que isto tem. Sabe quando tem aquele ditado que diz assim, quem não ajuda não atrapalha? Se for para proferir uma bobagem, calha sua boca, assim, ó, fecha com o zíper, opa, meus cabelos, fecha com o zíper, né? Ou chaveia, guarda a chavinha no bolso. Vamos começar exatamente como está. Ele está explicando do que se trata o livro. Este livro não é um livro sobre a sua língua. Este é um livro sobre a sua essência. A pessoa que Hashem criou para você ser. Olhe bem, preste atenção. A pessoa que Hashem criou para você ser. Para nós sermos. As leis da Torá sobre a fala, cuja observância está contida no eterno termo Shmirat HaLashon, constituem o plano de Deus sobre a forma como as pessoas devem conviver mutuamente. Respeito, né, gente? Mútuo. São as ferramentas que a Torá nos deu
para remover a raiva, a amargura e o ciúme dos nossos corações e para eliminar as brigas, as feridas e as dissensões do povo judeu. Agora eu vou dar um adendo e eu vou repetir a palavra judeu muitas vezes, mas às vezes porque eu não vou me tocar na hora. Mas eu quero que fique muito claro que este livro é feito de um judeu, né? Feito por um judeu, para os judeus. Nós vamos interpretar quando diz povo judeu, nós vamos interpretar, nós vamos ouvir na nossa cabeça humanidade. É para todos nós. Todos nós. Não é o judeu que não tem que fazer Lashon Hará, que é proibido. É a humanidade. Nós estávamos falando há poucos dias sobre raiva e nós sabemos o que a raiva faz. A raiva tira completamente a sabedoria de dentro de nós, tá? E ela vem muitas vezes da boca. O pensamento não conseguiu parar. Eu não digo que seja fácil nós fazermos isso. Nós fazemos Lashon Hará todos os dias. Nós somos criados não que quem cria é Hashem. Nós somos educados numa sociedade e em famílias repletas de Lashon Hará. A pessoa fala do vizinho, a pessoa comenta sobre quem se casou, a pessoa comenta quem viajou, a pessoa faz comentários e não percebe que deveria estar cuidando da sua vida e não da vida dos outros. Não percebe que uma palavra é colocada no ar, ela é maléfica, mesmo que a pessoa não esteja por perto. E muitas vezes, quando nós falamos para a pessoa que nos está fofocando, olha, eu não quero saber, nós somos tratados mal, nós somos vistos como o metido a perfeitinho. Então nós acabamos fazendo o Lashon Hará juntos, para pertencer àquele meio, para não ofender e não decepcionar os familiares e tudo mais. Então, Lashon Hará é maledicência de quem fala, de quem escuta, de quem é conivente, e isso serve para todo tipo de comentário maléfico sobre alguém. Quando examinamos os efeitos das nossas palavras, percebemos que são elas mais do que qualquer outra capacidade humana que nos define. O que nós dizemos e a nossa forma de falar é o que nós somos. Sabe aquele negócio de dizer assim, você é o que você come? Dá licença. Você é o que você come? Talvez você seja o que você come. Mas talvez não seja exatamente tudo que entra na sua boca, ou pior, e sim o que sai. Então nós somos exatamente o que nós falamos, né? Se você não quer ser uma porcaria, não fale porcaria. Palavras amáveis e cheias de consideração definem uma pessoa amável e cheia de consideração. Isto pode ser verificado ao se considerar a natureza singular da língua. Olha que interessante. Ela fica parcialmente oculta e parcialmente visível. Geralmente, ela não pode ser vista, ela está dentro da boca. Eu estou aqui falando, vocês estão vendo partes, deixa eu ver, partes dos dentes e tal, ela fica encoberta, ela fica escondidinha. Mas ela é ouvida. Então, mesmo que eu fale desse jeito, vocês estão ouvindo, mas não estão vendo a boca, a língua. O Maharal chegou à conclusão de que Hashem projetou a língua para refletir a sua função, que consiste em revelar o eu oculto, os nossos pensamentos, ideias e personalidades. Então, o que é que nós tínhamos dito? Pensamento, fala e ação. Mas quem é que oculta ou revela o nosso pensamento? A língua. Porque, a não ser que você seja um telepata, nós já estejamos assim tão evoluídos que já estamos fazendo telepatia. Se eu pensar algo, você não sabe o que eu estou pensando, até eu revelar o meu pensamento e a minha personalidade através da minha língua, da minha fala. A língua extrai esses elementos ocultos de dentro da pessoa e, através das palavras, os leva ao mundo. As leis da fala adequada são diretrizes práticas e específicas de Hashem sobre como usar esta capacidade de definir. Elas nos ensinam como devemos olhar para as pessoas, falar com as pessoas
e falar sobre as pessoas. Ela nos ensina como. Elas refletem a sabedoria da Torá, que percebe o impacto e o efeito das consequências de toda interação negativa. Eu quero lembrar vocês que quando nós falamos salmos, os salmos, eles não devem ser decorados, embora a gente acabe decorando mesmo sem querer, eles não devem ser decorados e proferidos, eles devem ser lidos, porque nós temos os nossos 5 sentidos ali. Os olhos que enxergam as letrinhas, e elas têm muito significado, a voz que faz com que as pessoas escutem o que nós estamos falando, e a própria voz faz com que os nossos ouvidos ouçam. E se nós pegarmos o livro, se nós pegarmos o Tanar com os salmos na mão, nós estamos também usando o nosso tato. Tudo é muito místico, mas tudo é muito prático. Salmos não devem ser pensados e nem decorados, devem ser proferidos, pensados, refletidos, meditando neles e aí falando com palavras. Então não se importem, não fiquem tristes se vocês não decoraram, porque não é para decorar mesmo, então nós estamos no caminho certo. A Torá compreende que na essência de praticamente toda amizade interrompida, carreira fracassada ou divórcio, há uma semente de ódio, uma semente que na maioria dos casos foi plantada por uma palavra que fere. Uma guerra é feita com palavras. Um desacordo, uma desavença lá nos tempos bíblicos foi feita com palavras. Sempre foram as palavras e sempre serão as palavras. Então nós vamos aqui tentar, nós vamos ler, nós vamos estudar Hafetz Haim e Shemirat Halashon, e nós vamos treinar a nossa língua. Mas nós vamos treinar a nossa língua treinando o nosso pensamento, porque quando nós conseguirmos cessar a maledicência antes de virar Lashon Hará na cabeça, nós não vamos fazer Lashon Hará. Eu sei que é difícil conviver com as pessoas, elas vão nos cobrar muito, mas eu estou tentando, fazendo o impossível para não fazer Lashon Hará. As leis da Torá refletem o conhecimento de Hashem, de que grande parte da dor e das angústias da vida podem ser evitadas se nos refrearmos de plantar essas sementes. Na realidade, trata-se de um princípio simples. Eliminando a negatividade, a fofoca, a difamação e a dissensão do nosso vocabulário, melhoraremos automaticamente a nossa vida de maneira extraordinária, assim como a vida de todos os que nos rodeiam. Aqui tem uma nota de rodapé. Eu não vou ler as notas de rodapé, assim como eu não leio na Ética do Sinai. Esta em especial eu vou ler, tá? Diz o seguinte: há momentos em que Lashon Hará é permitido ou mesmo exigido, isto é, ao advertir uma pessoa sobre possíveis danos, como, por exemplo, um potencial parceiro de negócios ou de casamento. Por outro lado, as informações em segunda mão e impressões infundadas têm implicações importantes. A questão de quando é permitido ou mesmo exigido falar Lashon Hará são complicadas. Uma autoridade rabínica com experiência na área de Shemirat Halashon deve ser consultada em qualquer um desses casos. Eu li essa nota de rodapé porque, ao escutar isso, algumas pessoas podem estar pensando, sim, mas como é que nós vamos então denunciar alguma coisa? Nós estaremos fazendo Lashon Hará? Então é uma espécie de Lashon Hará onde você vai falar mal de uma pessoa que está cometendo um crime, por exemplo. Então sempre existem as exceções. Isto não deixa de ser Lashon Hará, tá? Não deixa de ser. O maior pecado que existe, o maior pecado do ser humano. Exatamente, o remédio também é o veneno. Um eu te amo e um eu te odeio. Bem, aqui, neste mundo, no dia a dia, as recompensas de Shemirat Halashon
brilham com uma intensidade que todos podem perceber. Quando o rei David escreveu: "Quem é o homem que deseja a vida?", ele estava se referindo à beleza e à paz que Shmirat HaLashon confere à vida neste mundo. Guardar a língua. Não esqueçam o que é Shmirat HaLashon. Para entender por que a Torá focaliza a fala tão atentamente, basta dar uma olhada rápida na ação que as palavras exercem sobre o mundo. Uma pessoa pode entrar numa sala, dizer algumas palavras iradas e rapidamente deixar todo mundo nervoso. Algumas pessoas são mais sensíveis a isso, percebem, são perceptivas. Então, às vezes, você fala umas palavras ruins, você tem umas atitudes e aquela pessoa é como se fosse uma esponja. Ela percebe, ela absorve aquilo e em 2 toques está todo mundo mal na sala. E às vezes a pessoa que proferiu as palavras fica bem, porque ela já jogou jogou no cosmos, no ar, né? Algumas palavras impensadas entre amigos podem ser a causa de uma alteração definitiva da amizade. Já me aconteceu. Uma palavra depreciativa, rotulando uma pessoa de lenta, superficial ou corrupta, pode deixar para sempre essa imagem da pessoa na mente de todos os que estão ouvindo. Então você está lá falando fofocas, falando mal, lashon hará, sobre alguém, em meio a outras pessoas que têm uma amizade com você. Elas não conhecem aquela pessoa a qual você está proferindo lashon hará. O que é que vai acontecer? Elas vão começar a incutir na sua cabeça que aquela pessoa é daquele jeito. A pessoa chega nos lugares, a pessoa é mal vista, a pessoa é maltratada, não sabe por quê, e foi por conta de uma lashon hará de outra pessoa. Por outro lado, também acontece quando você encontra aquelas pessoas que não são, que tem a personalidade, não vou dizer fraca, aquela personalidade influenciável mais do que a sua, né? E ela acaba acreditando que é uma porcaria, que é corrupta, que é um lixo, que é lenta, que é maluca, e ela acaba não só incutindo, acreditando naquilo, como um mentiroso que acredita na sua mentira. Isso vai a prejudicando e ela vai murchando e morrendo aos poucos por dentro. Por isso, lashon hará é a maneira mais enfeitada e eficaz de assassinato. Coisas incríveis, né? Vamos ver onde é que eu estava aqui. Ou as palavras podem fazer milagres, né? O que nós tínhamos dito. Palavras de encorajamento podem eliminar o desespero. Até mesmo uma pessoa que atravessa uma situação terrivelmente difícil. As palavras têm o poder de transformar o ordinário em sagrado. Elas transformam um copo de vinho num kiddush, um pedaço de pão numa oferenda, um homem e uma mulher num casal unido pela santidade do casamento judaico. Entendamos aqui pela santidade do casamento. No entanto, acima de tudo, as palavras são o único meio pelo qual um homem cumpre a finalidade para a qual ele foi criado. Aqui na palavra homem está escrito judeu. Para continuar a grandeza de Hashem e a sua presença neste mundo. Por quê? Porque para continuar a grandeza de Hashem e a sua presença no mundo, depende de todos nós, não dos judeus, mas de toda a humanidade. Vamos lá então. Abrace a vida. A Torá nos ensina que as palavras que escolhemos para nos expressar determinam a nossa experiência de vida. Dominando o nosso poder da palavra, estamos dominando a própria vida. Mas Hashem não nos entrega simplesmente este enorme poder, deixando-nos sozinhos para descobrir como ele funciona. Ele nos fornece instruções detalhadas, sob forma de leis. O Shmirat HaLashon, né? Guardar a língua.
Mais do que um corpo de alahá, lei, Shmirat HaLashon é o programa de treinamento determinado por Deus para as relações humanas, que nos ensina como devemos interagir com os outros da melhor forma possível. Aquele que o seguir fielmente perceberá imediatamente a obra da inteligência divina, refletindo a compreensão perfeita de Hashem sobre toda a natureza humana. Apesar, eu não vou ler todas as coisas, mas eu vou buscando os pedaços bem importantes. Gostaria de ler tudo sem deixar nenhuma vírgula. Apesar de geralmente muitos judeus, então, apesar de geralmente, muitos judeus estarem cientes da proibição, das proibições da Torá contra Lashon Hará, e nós como Bnei Noach também estamos conscientes disso, e nós estamos proliferando, compartilhando e dizendo para as demais pessoas que proibições existem e que essa é uma. E é assim que nós vamos ajudar a humanidade inteira, judeus, Bnei Noach e toda a humanidade. Esta força devastadora conseguiu resistir ao passar dos séculos, disfarçada como um aspecto relativamente inofensivo da natureza humana. Ai, mas eu só estou comentando. Ai, mas eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Entende? A maledicência. Mas a toxicidade do Lashon Hará é fácil de perceber. Basta examinar os aspectos da natureza humana que o alimentam. Olha que interessante. O que é que alimenta a Lashon Hará? O que é que alimenta a maledicência? O que é que alimenta? Bom, a arrogância, a raiva, o ciúme, uma atitude crítica e uma visão negativa. Esta é a fórmula que energiza o Lashon Hará e o seu ponto de partida. Aí você vai conversar com uma pessoa e ela fala mal de alguém ou ela prejudica alguém no seu trabalho, a pessoa não consegue um emprego por conta do Lashon Hará da outra, ela é arrogante, mas você vai conversar com ela ou ela vai vir te fofocar, ela vai dizer, eu sou uma pessoa tão humilde. Primeira coisa que o humilde que é humilde não diz que é humilde, porque ele se torna arrogante quando ele se intitula humilde, então ele não é humilde. O arrogante nem percebe que é arrogante, ele é arrogante. Aí ele é raivoso, ele tem muita raiva, ele fala, não, eu só estou falando porque eu estou falando a verdade, muda até o rosto, É verdade, por isso eu estou falando, ele está com raiva já para falar. Essas coisas alimentam o Lashon Hará. Você olha e pensa que a pessoa é feliz, que ela é uma pessoa legal, mais a fundo, quando você for olhar bem mais a fundo na sua vida, ela não é nem feliz, ela não é uma pessoa simples, ela não é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa raivosa, ciumenta e invejosa. São essas as pessoas que fazem Lashon Hará. São essas as pessoas que criticam o outro quando ele tem, por exemplo, mais dinheiro do que você, quando a vida dele é melhor do que você, quando ele pode sair de férias e você não. É esse que comenta, é esse que te podia na vida boa que o outro está levando. Esse é o Lashon Hará. Esse é o podre Lashon Hará. Basta examinar. Bom, essa é a forma. Pelo contrário, quando procuramos a origem das palavras amáveis, eu vou tentar ser amável, e suaves, verificamos que elas estão fundamentadas nos aspectos mais salutares da personalidade humana, que são, olha só, ao contrário do que eu estava falando antes, a humildade, a vontade de evitar disputas, o reconhecimento da imagem de Hashem nos outros, o enfoque no bem, o amor pelos nossos irmãos judeus, aqui está escrito, o amor pelos nossos irmãos todos, o amor pela humanidade, ver Deus no outro, é enxergar o potencial positivo no outro, isso é de pessoas amáveis e suaves. É por isso que Havot Halevavot diz que a boca é o cálamo do coração. A boca expressa o conteúdo do coração.
Uma boca que cospe veneno pode ser somente a saída de um coração que o produz. Muito coerente, não é mesmo? Se o meu coração é endurecido, que nem o do faraó, o que sai pela minha boca? Palavras duras. Claro que nós somos, pela nossa humanidade, alguns dias nós estamos com o nosso coração mais molinho, no outros dias nós estamos mais endurecidos, nós vamos fazer o Lashon Hara enquanto nós estivermos nesse mundo, a não ser que nós já cheguemos num patamar de tzadikim, um justo, um sábio, elevado, não faz Lashon Hara. Mas nós aqui, como pessoas comuns, mortais comuns, nós vamos treinar isso. A minha intenção aqui é que nós treinemos isso. Meu coração está duro hoje, estou com raiva. Vai sair porcaria. Então, que nós treinemos a nossa boca a ela ficar muda nesse momento. Muda! Mas quando estiver suave, doce, que nós falemos as palavras, que nós podemos proferir palavras doces. Bom, a Torá examina esta estreita ligação entre as palavras e o coração, orientando todo judeu para que se esforce e substitua o escuro pelo iluminado, a baixeza pela grandeza. Eu ainda vou falar judeu para relembrar vocês que é a humanidade. Mais adiante, quando nós formos continuando com as leituras e com os vídeos, eu não vou mais falar a palavra judeu. Então nós vamos ler novamente este pequeno parágrafo. A Torá examina esta estreita ligação entre as palavras e o coração, orientando toda a humanidade, todo o ser humano, para que se esforce e substitua o escuro pelo iluminado, a baixeza pela grandeza. Nós vamos encontrar em Salmos 34, versículo 13 e 14, a seguinte frase: qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal. Então, isso é referente a esse Salmo 34, 13 e 14, isso é Hafetz Haim. Tinha falado errado. Por que o rei Davi acrescentou as palavras para ver o bem no seu famoso versículo sobre Shmirat HaLashon? A resposta é que ver o bem nos outros e na vida é o motor que impulsiona Shmirat HaLashon, que impulsiona guardar a língua. Ver o bem é a meta, mas a Torá não fica nisso. Ela pavimenta o caminho que leva a essa meta, com passos práticos, que são as leis da fala correta. É o que nós vamos aprender. Praticando essas leis, todo ser humano é treinado para enxergar o bem nos seus semelhantes. Hafetz Haim diz que, quando observamos as leis de Shmirat HaLashon, é inevitável que nos tornemos melhores pessoas. Quando nós começamos a estudar a Torá, nós começamos a melhorar como pessoas. Então imagina quando nós começarmos filosoficamente a compreender, entender, treinar e colocar na prática, guardar a língua. Nós vamos ser pessoas maravilhosas, porque em toda interação nos dedicamos a não causar dor aos outros. Sempre, dia após dia, a pessoa que é cuidadosa ao se expressar está cumprindo esse imperativo. Esse preceito informa as suas decisões sobre o que vai dizer, o que vai pensar. Finalmente a pessoa torna-se quem ela é. Então, se não funcionar, é porque aquela pessoa era aquilo mesmo, mas vai funcionar. Porque nós somos boas pessoas, porque nós queremos nos elevarmos. Porque Hashem ama o seu povo, e quanto mais amamos o povo de Deus, maior é o amor de Deus por nós. Vamos tomar um suquinho. Nós estamos em 42 e eu não vou muito adiante. Nós vamos ler mais 2 parágrafos e nós vamos bem devagarzinho treinar. Deu vontade de falar sobre o que aconteceu com não fala. É verdade? Não interessa. Vai te dar algum tipo de vantagem
falar aquela maledicência, cale-se. Cale-se, realmente cale-se. Deus ordena explicitamente ao seu povo, vamos entender a nós todos, tá? Que se amem mutuamente, que cultivem em si próprios um laço. Kol Israel, inteiro. Aqui significa todo Israel, tá? A exigência é tão fundamental que ele condiciona o seu próprio amor a esse laço. Hashem preocupa-se não somente com a forma pelo qual o povo judeu o serve, tá? Mas também sobre como eles se ajudam e apoiam mutuamente. Aqui eu preciso dar um adendo, porque conheço muitos judeus e sei que, se forem realmente, como é que eu vou dizer, judeu raiz, aquele que não só observa a Torá, mas cumpre, né? Observa, guarda o Shabat, é ortodoxo, as leis de pureza, comida kasher, a sua conduta reta e ética, esse tipo de judeu se ajuda. Se um tem um problema, todos têm. E nós vamos trazer isso para a nossa vida como Bnei Noach, tá? E como seres humanos, irmãos, numa humanidade que é a mesma, tá? Então, de fato, um judeu não pode considerar-se um verdadeiro servo de Deus se ao mesmo tempo não tiver amor pelas pessoas. Mesma coisa nós não podemos nos considerar servos de Hashem se nós não temos amor ao próximo, se nós já nos amamos, já aprendemos isso. Agora, o próximo depois de nós é a outra pessoa, nós precisamos amá-la. E se nós a amamos, nós não fazemos lashon hará sobre a vida dela, sobre ela e sobre nada que diga respeito a ela ou que a machuque ou que a prejudique. Cada judeu é uma parte integrante do todo. Cada ser humano é uma parte integrante do todo e ninguém é prescindível. Nós temos uma igualdade perante Hashem, mas cada fio do nosso cabelo é diferente, já sabemos disso. Já estudamos sobre isso, são ditados bem corriqueiros, as pessoas falam com a boca, mas não pensam no que estão falando. Ninguém, absolutamente ninguém, é igual a ninguém. Então aquilo que você fala sobre um pode ou não ser horrível, derradeiro e destruidor para ele, mas pode ser para outro, tá? Os nossos sábios ilustram este ponto numa discussão sobre o incenso que foi queimado como oferenda no Beit HaMikdash. Hashem instruiu os Kohanim a prepará-lo com uma mistura de especiarias. Todas essas especiarias eram perfumadas com exceção de uma, que tinha um cheiro acre, desagradável. Mas, se o incenso fosse preparado sem todos os seus ingredientes, inclusive o que cheirava mal, ele não poderia ser utilizado. Por quê? Porque todos somos integrantes do todo e ninguém é prescindível. Como o incenso, Kol Israel, todo Israel, também tem que ficar perante Hashem como um todo, uma mistura de todos os seus ingredientes. Esse é o pré-requisito para um relacionamento com o seu povo. E através das leis da Torá, ele proporciona a cada judeu ou a cada observante os meios de cultivar esse senso do amor e da unidade. É dessa correnteza de Ahavat Israel que fluem as leis de guardar a língua, de Shemirat HaLashon. A nação que eu criei para mim, os meus louvores ela deverá recitar. Isso é Isaías 43, 21. Agora a essência da fala, mais um pouquinho. Hashem criou o povo judeu de tal forma que ele cantasse os seus louvores através das orações, do estudo da Torá e de outras mitzvot. A boca é o instrumento primário pelo qual este objetivo é atingido. Cantar os louvores, falar as palavras, recitar as bênçãos, fazer as brahot, as bênçãos e as tefilot, as preces, é com a boca, a língua.
Portanto, a boca define o judeu. Portanto, a boca define o ser humano. Todo aquele que guardar a sua boca fará com que ela se torne algo como um instrumento do templo sagrado. Quando é utilizada para os fins planejados por Hashem, a boca atinge o status de um objeto sagrado, como um kli sharet. Kli é um recipiente, tá? Um recipiente do Beit HaMikdash, que possibilitava a viagem dos sacrifícios da terra para o céu. Você quer ser esse kli, esse recipiente que eleva as coisas da terra para o céu? Você quer ser aquele recipiente que guarda as coisas da terra para o submundo? Mas ela possui um poder ainda maior que esse, porque ela também é o meio pelo qual o homem é capaz de atrair a santidade do céu para a terra. Olha que beleza! Um pedaço de pão torna-se santificado pela expressão de uma bênção de 10 palavras. A expressão de 121 palavras constitui a parte central da criação de um laço sagrado de matrimônio entre um homem e uma mulher. E com 54 palavras, um copo de vinho é elevado ao status do Kiddush. Muitas pessoas perguntam, como assim? Bebe bebida de álcool e faz Kiddush toda vez? O que é que você está fazendo aqui? Você está com palavras, as palavras proferidas no Kiddush, que nós temos no Sidur, quando você vai elevar o vinho de algo que é profano, que é do mundo, que pode causar malefício, alcoolizando uma pessoa, embriagando uma pessoa, você vai com essas palavras e com todo o ritual e significado elevar esse vinho. Então é algo da terra que você eleva para o céu, após o que? Você proferir as palavras do Kiddush, as preces, as bênçãos. E viva o Shabat. Através da boca, todos os judeus receberam o poder de imbuírem o seu mundo com santidade. Todavia, como um clicharete, que é esse recipiente que levava as coisas do templo sagrado da terra ao céu, a boca pode tornar-se impura e, dessa forma, inadequada para cumprir a sua função. Se alguém colocasse uma oferenda não kasher num clicharete do Beit HaMikdash, o clicharete seria violado. Ele se tornaria inútil como instrumento para servir a Hashem. Exatamente da mesma forma, quando uma pessoa usa a sua boca para dizer as palavras proibidas de Lashon Hará, ela também fica manchada. Por isso, Lashon Hará incapacita o judeu, tornando-o incapaz de produzir efetivamente as palavras de oração e aprendizado para as quais foi criado. Eu quero lembrar aqui que nós lemos aqui sobre, vamos ver aqui, que seria violado, quando é colocada uma oferenda não kasher nesse recipiente lá no Beit HaMikdash, que hoje pela manhã eu fiz um short, na verdade fiz 2 shorts sobre a comida kasher. Então nós precisamos compreender o seguinte: as 7 leis de Noah diz respeito todas as 6 que conhecemos e mais aquela de não comer uma parte de um animal vivo. Hoje em dia nós não vamos comer a parte de um animal vivo, né? Não somos homens das cavernas, mas o que isso significa, o que eu deixei claro no short, é, por exemplo, a lagosta, é todos os frutos do mar, que a maioria deles é colocada realmente em água fervente, de várias outras maneiras. A sua morte é terrível, não existe um abate ritual. Então, se você quer comer carne, se você ainda não percebeu que nós podemos viver sem comer animais que têm sangue, que têm carne como nós, né? O que nos diferencia dos animais é o raciocínio, o livre-arbítrio que a Hashem nos deu. Se você é uma pessoa que ainda não se decidiu sobre isso, não é vegetariano, nem vegano, sei lá, então que você procure caixeirizar a sua alimentação seguindo as leis que estão na Torá, seja para os judeus, seja para quem for, as leis que estão lá sobre os animais permitidos, isso tanto para peixes quanto para animais terrestres, tá? Então significa isso, quando você resolve na sua vida realmente
elevar mesmo, né, não sendo um judeu, sendo um benor, elevar isso, ir além, você vai precisar cacherizar tudo, né, a sua cozinha, as louças não vão estar misturadas, nem mesmo a esponjinha, já falei isso em algumas bênçãos, nem mesmo a esponjinha que lava uma vai lavar outra, você não vai cozinhar leite com carne, coisa que é muito importante, que nós compreendamos que essas coisas realmente, como aqui, elas deixaram de ser santas no momento que foi colocado num recipiente algo não kasher, uma oferenda não kasher, assim diz respeito também quando nós fazemos na nossa alimentação. Então, se nós pudermos, vamos aos pouquinhos, um dia após dia, tanto o Lashon Hará que nós vamos treinar aqui, já começamos, também sobre alimentação. Porque eu não conheço ninguém que queira comer vermes, que queira comer um caruncho num arroz, num feijão, numa aveia. Nós queremos comer uma comida limpinha. E quanto ao leite e à carne, imaginem que nós não deveríamos nem beber leite, na verdade. A Hashem é tão preciso em tudo que, olha, eu acho até que eu tô meio intolerante à lactose, isso virou moda, mas parece a mão de Hashem dizendo, quem sabe vocês param de tomar o alimento que a vaca fez para o seu filho, não para vocês, né? Então vamos começar a ver as coisas, o queijo vegano, as carnes kasher, enfim. Quando você mistura esse leite que a vaca fez para o seu filhotinho, para o seu filhinho, não foi para você, sua mãe fez para você. Você já mamou e já está crescidinho, não precisa mais. E ninguém vai lá e come a sua mãe, né? Mas você vai lá e come a mãe do bezerro, você come um cadáver, né? Um cadáver com todas eu não sei nem explicar o que, mas todas as energias que ficam naquele ser que está morto, né? E você mistura com aquilo que deu vida ao bezerro e à própria vaca, que é o leite. Então não se mistura. Isso, de uma maneira física, provavelmente vai fazer muito bem, não só para o nosso físico, para o nosso estômago, intestino, por todos os nossos órgãos, né, que vão ficar mais puros e ter menos trabalho para digerir esses alimentos misturados. Mas esotericamente, cabalisticamente, isso é extremamente profundo, extremamente profundo. Então, pensemos sobre isso. Assim como nós não queremos colocar uma oferenda não kasher num kli que é apropriado no Beit HaMikdash, né, ou para uma santidade, como nós fazemos a santificação, a consagração do próprio vinho, elevando a sua natureza profana, como nós temos uma taça separada no Kiddush, né, você sabe, nós temos uma taça separada, quem leva isso às últimas consequências, uma taça separada é a taça consagrada do Shabat. Então, se nós estamos fazendo tudo isso, não será custoso. Nós precisamos repensar essas coisas. Nós precisamos repensar comer animais. Mas voltando ao assunto, não viajando sobre isso. Então percebam que está na Torá, podemos seguir aquela lei sobre as comidas. No momento de pensarmos em levarmos as últimas consequências, nós precisamos ter tudo cacherizado. Tudo. Então comer em restaurante será um grande problema. Ou o restaurante é kasher, os alimentos têm o selo kasher, eu já falei para vocês que eu tenho uma loja de suplementos, eu já vendi na minha loja a marca Carob House, é uma marca que tem o selo kasher, no Brasil muitas marcas têm o selo kasher, existem inclusive sorvetes da própria Nestlé que são kasher. Então nós temos onde procurar essas coisas. Vamos cuidar do que sai da nossa boca, com esta língua que deve ficar ali ocultinha. Falar só o necessário, e o bom, e o belo, e o que nos eleve e eleve o outro. Também vamos cuidar daquilo que entra na nossa boca. Bom, hoje essa foi uma introduçãozinha, não é a introdução, mas uma introdução no sentido, um comecinho dos nossos vídeos sobre Lashon Hará. Nós vamos treinar, nós vamos aprender e nós vamos conseguir. E eu quero que, se você chegou até o fim, eu vou fazer os salmos. Você comente aqui embaixo se você tem dificuldade de não fazer Lashon Hará.
Se você acha que quando você só comenta sobre alguém, isso não está atingindo aquela pessoa, comente alguma coisa sobre isso. Nós vamos conseguir, eu tenho certeza, aos pouquinhos, compreender exatamente que tudo que for Lachonará não vale a pena. E que esse é o maior assassinato de todos que existe dentro da humanidade. Começa na boca. Nós vamos treinar o nosso cérebro a cessar aqui, a não sair pela boca. E quando nós menos esperarmos, nem mesmo o nosso pensamento vai ser maledicente. O nosso pensamento vai ser uma cópia, uma imitação, não só dos grandes sábios, mas da benevolência, misericórdia, bondade, caridade, amor e justiça que vem de Hashem, tá? E nós vamos treinar isso. Eu estou treinando. Preciso parar de... Eu não falo mal das pessoas, sabe? Eu nunca tive esse costume, não sei como é que é, essa mania que as pessoas têm. Mas eu me vejo muitas vezes escutando as pessoas falarem mal de alguém e não dizendo, ai, para que eu não quero ouvir, para a pessoa não me levar mal. Eu me vejo fazendo isso. Quero mudar isso, nem que a pessoa me leve a mal. E também me vejo fazendo aqueles comentários que parecem inocentes, mas não são, e que podem machucar outra pessoa. Então, na dúvida, mantenha a sua língua guardada. Shmirat Lashon, guardar a língua. Então, Shavuot Tov a todos, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos juntos difundir coisas boas. Agora, lembrando de outra coisa, antes de terminar, já estamos em 1 hora, as palavras, elas são faladas e as palavras são escritas. Então, nós vemos, às vezes, na mídia social, quantas pessoas se ofendendo e sentindo uma coragem tão grande de ofender a outra porque não está olhando para ela, ou porque ela não a conhece, ou porque não são palavras faladas, são escritas. Quantas pessoas entrando em depressão por aquelas ofensas gratuitas. Nós vemos as guerras, aí olha o que está acontecendo por ódio gratuito, em tudo que é canto. Então, tenham cuidado na mídia. Agora nós vamos terminar aqui o vídeo, eu vou falar sobre isso nos próximos, nós vamos ter muito tempo, nós temos até o último dia da nossa vida para falar sobre essas coisas e treinar, sermos pessoas melhores. Procure não escrever coisas que ofendam. Se você não quer ir lá e dar um joinha e curtir, tudo bem, se abstenha, mas não dê um descurtir, mas não ofenda a pessoa. Você não sabe quem está do outro lado, talvez seja uma pessoa sensível e isso acabe com a sua vida. Depressões levam até a suicídio e tudo mais. E se você souber se você sabe que pode causar isso, aí mais um motivo para você não fazer. Mas se você é uma pessoa que sabe que pode causar mal a alguém escrevendo coisas desagradáveis e ofensas na internet, nas redes sociais, se você sabe disso e faz de propósito, você precisa de ajuda. Você precisa urgentemente de Torá na sua vida, de Deus na sua vida, de amor na sua vida, você precisa de ajuda. Então, um bom dia para vocês. Shavuot Tov a todos. Até qualquer dia. Salmo 26, porque hoje é dia 26 de Tevet, de 5.784. De David. Faz-me justiça, ó Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Eterno. Submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Ante meus olhos está a imagem de teu constante amor, e por ele determinei meu caminho. Não me associei com malévolos e não me uni a hipócritas. Abomino a companhia de perversos e entre os ímpios não me sentarei. Em pureza lavo minhas mãos e circundo teu altar, ó Eterno, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Ó Eterno, amo o templo da tua morada, o lugar onde habita tua glória. Não julgue minha alma com a dos pecadores, nem minha vida com a dos sanguinários, cujas mãos estão carregadas de abominações e suborno. Eu em minha pureza caminhei sem mácula, redime e me concede tua graça. Pelos caminhos retos marcharei, e perante todos
bendirei o Eterno. Então vocês podem dizer amém se escutaram esse barulho, um barulho de raspação de caixa. Vou mostrar aqui quem fez isso. Esta milhante aqui, ó. Essa aqui. Essa menina, Marie, estava arranhando a caixa, estava arranhando no outro dia, estava arranhando todos os dias. Ela não é nossa, ela é parte da nossa família. Nós podemos conviver com os bichos e nós não comemos ela, porque nós não comemos bicho. Não é mesmo? Eu não como carne. Tchau, até mais. Dá um tchauzinho. Dá tchau, Marie. Deixou a Marie correr. Tenha um ótimo dia. Sem lachonará, gente.